Momento do Discipulado. No discipulado, a lepra deve ser analisada pelo líder. Vamos procurar entender esta linguagem figurada. Lepra era uma doença genérica no Antigo Testamento. Qualquer doença de pele, eles poderiam considerar uma lepra. Mas havia gradações, havia uma lepra que não se espalhava e outra se espalhava, e isso tinha que ser acompanhado. E quem acompanhava era o sacerdote, que era um líder espiritual e não um médico. A preocupação deveria ser com a transmissibilidade. E isso tinha que ser analisado. A lepra, que é mencionada aqui no livro de Levítico, no capítulo 13 e outros, é um tipo bíblico do pecado. E isso precisa ser acompanhado, porque o pecado pode ser transmissível e contagiar outras pessoas. Hoje em dia está na moda uma série de doenças viróticas transmitidas por vírus e que se reproduzem, se transmitem para outras pessoas e podem virar uma epidemia ou até uma pandemia, quando é geral. As doenças contagiosas são perigosas, exatamente por isso, pela possibilidade de contagiar outras pessoas. Há pecados, a lepra é um tipo bíblico de pecado. Há pecados que são pessoais, que só atingem a própria pessoa. Mas há pecados que são contagiosos. E aí precisa ser analisado. Vamos lembrar o que Deus, próprio Deus, falou através de Moisés, em Levítico no capítulo 13, para a gente aplicar isso em nossos dias, na nossa vida cristã comum. O capítulo 13 começa assim: o Senhor disse a Moisés e a Arão: o homem que tiver na sua pele inchação, ou pústula, ou mancha lustrosa, e isto nela se tornar como uma praga de lepra, deverá ser levado ao sacerdote Arão, ou a um de seus filhos. O sacerdote examinará a praga na pele, e se o pelo na praga se tornou branco e a praga parecer mais profunda do que a pele da sua carne, então é praga de lepra. O sacerdote o examinará e o declarará imundo. Então são esses dois aspectos: a aparência e ela se tornar profunda, se enraizou. O Calvino diz que a gente não pode impedir um pensamento de tentação de vir na nossa mente. Não podemos impedir um passarinho de pousar na nossa cabeça. Mas nós podemos impedir o passarinho de fazer um ninho na nossa cabeça. O livro de Tiago explica isso. Nós somos tentados pela nossa própria cobiça. Tentados. A tentação ainda não é pecado. Só é pecado quando nós concordamos, gostamos, assumimos aquela ideia e partimos para praticar aquele pecado. Então, aí se torna pecado. Está mais profunda do que a pele. Não é só tentação. É algo que se enraizou no coração, no eu da gente. Então, isso é pecado e precisa ser tratado. Mas outras situações: se a mancha lustrosa na pele for branca e não parecer mais profunda do que a pele e o pelo não se tornou branco, então o sacerdote não vai poder falar nada. O sacerdote encerrará
Por 7 dias, aquela pessoa que tem a praga, ele ficará isolado, na sua casa, em algum lugar, isolado do contato com as outras pessoas. Ao 7º dia, o sacerdote o examinará de novo. Se, na sua opinião, o sacerdote é a autoridade de Deus, na sua opinião, se a praga tiver parado e não se estendeu na sua pele, então o sacerdote, só para confirmar, o encerrará por outros 7 dias. E o sacerdote, ao 7º dia, o examinará outra vez. Se a praga da lepra se tornou baça, cor esmaecida na pele, e não se estendeu, então o sacerdote o declarará limpo. É somente pústula, e o homem lavará suas vestes e será limpo. Mas se a pústula se estende, bom, aí o critério é esse, mais funda do que a pele e se estender. E havia uma situação em que a lepra se estendia pelo corpo todo. E nesse caso, quando garantiu que se espalhou, então a pessoa só se lavava, se purificava e estava limpa. Tudo isso tem a ver com o pecado. Quando a pessoa reconhece o seu pecado, se humilha, confessa diante de Deus, da igreja, então ela recebe o perdão e fica purificada. Isto é o que Deus estabelece. Mas o perigo é exatamente quando ela se estende e está mais profunda do que a pele. Eu vou fazer uma aplicação espiritual para nós. No discipulado, cada cristão é acompanhado por um líder. E esse líder vai ter olhos mais apurados do que a própria pessoa. E ele vai examinar e se está profunda ou se ela se estendeu ou se não se estendeu. Bom, cada cristão precisa ter a sua consciência e agir de acordo com a palavra de Deus. Mas há situações em que ele não sabe se aquilo é pecado, se não é, está tendo um pensamento, não sabe se é tentação, ele está de vez em quando tendo pensamentos ruins. Como é que é isso? Precisa ser examinado pelo líder. O líder vai dizer, esse pensamento vem, você gosta, você quer, você aceita esse pensamento para praticar? Não, eu não quero não, mas é uma tentação que me vem. Bem, então é só tentação. Não se aprofundou, não assumiu seu coração. Mas você, sendo sincero, se esse pensamento, essa tentação entrou no seu coração, está mais profunda do que a pele, você está querendo, desejando esse pecado, aí a coisa é mais séria. Bem, essa pessoa tem que ser isolada, tem que ser observada, porque em contato com outras, ela pode passar essa lepra para outras pessoas, ou seja, ela pode passar essa vontade de pecar para outras pessoas. E é muito comum em igrejas, principalmente mocidade de igrejas, alguns poucos contaminar os outros, quase todos, porque aquela ideia, não tem nada demais, deixa disso e tal, vamos aproveitar a vida, vamos divertir, vamos ficar, etc. Isso é uma lepra que contamina quase que uma mocidade inteira de igreja, pelo contágio. Houve falta de liderança, de observação. Alguma pessoa, uma menina, quando começou a se vestir de roupas muito curtas, provocantes, atuação assim muito sensual, alguém tem que acompanhá-la. Se aquilo realmente está profundo no coração dela, ela tem que ser segregada, separada, observada e os outros alertados para não terem contágio com aquela pessoa. Mas nem sempre nas igrejas isso acontece, principalmente as igrejas massificadas, igrejas grandes, onde as pessoas são anônimas. A lepra
rola solta nessas igrejas, contagiando pessoa a pessoa e forma uma rede de pessoas com lepra espiritual, com pecado, vontade de pecar, contagiando outras pessoas. Eu fico impressionado como nas igrejas há uma quantidade imensa de homens e mulheres borboletando, andam para aqui, para ali, para colar, procurando relacionamento. Já casaram várias vezes, já namoraram muitos, e eles estão atrás disso na igreja. Nós precisamos observar e advertir essas pessoas. E se essas pessoas continuarem, nós temos que isolar os outros irmãos e alertar. Cuidado, esse sujeito está mal intencionado. Ele não quer servir a Deus, buscar a Deus, crescer espiritualmente. Ele está aqui só atrás de alguma mulher que, fraca de coração, caia nas garras dele. E vice-versa. Essa mulher não quer se consagrar a Deus. Ela está aqui para arranjar alguém. Então, isso é um problema sério nas igrejas hoje, esse contágio. Homens e mulheres que, por desventura aí, ou se eles viúvos ou se separaram, estão atrás de relacionamento, assistindo muita novela, com os nervos e os hormônios à flor da pele, estão procurando outros para contagiar a sensualidade. Cuidado, meu irmão, cuidado, minha irmã. Um ambiente desses contamina a igreja toda. Por isso é uma lepra que precisa ser observada. Quem tem experiência detecta isso logo. Isso é um câncer, mais do que um câncer, é uma própria lepra que se espalha e contagia muita gente. Nós precisamos ser atentos. A igreja é um local de pessoas pecadoras querendo se purificar, se santificar. Não pode haver espaço para essas doenças contagiosas se espalharem livremente. Cada cristão tem que ser acompanhado por alguém. Meu irmão, por que você está aqui nessa igreja? Você quer o quê? Qual a sua intenção aqui? Você está compromissado com quem? Como está a sua vida? Nós vamos ter que acompanhar cada pessoa e procurar saber as respostas para isto, para não acontecer de deixar uma pessoa leprosa no nosso meio. E eu acredito que principalmente nessa área da sensualidade, da pele, da carne, é onde Satanás mais atua. Cuidado, cuidado, cuidado. Irmãos e irmãs que estão descasados por alguma razão, procurem santificar a sua vida. Deus é rigoroso com esse tipo de gente. Meu irmão, se você é homem, não saia atrás de irmãs. Minha irmã, se você é mulher, não fique aí procurando homens na igreja. Esse não é o caminho. E isso pode gerar muito problema para você e para outras pessoas também. Quem é líder tem que acompanhar cada irmão, cada irmã. A igreja é um local de pessoas que querem se santificar. Já vieram de lá do pecado, mas não querem trazer o pecado para cá. A lepra tem que ser observada no nosso meio e nós precisamos agir. Todos os cristãos precisam participar desse processo. Você viu uma pessoa que está com suspeita de lepra? Comece a observar. Você, meu irmão, detetou algum homem, alguma mulher que está com tendência de lepra na igreja? Cuidado, cuidado, cuidado.